Fala, visionários, como estão vocês? Vocês estão bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o varejo, né? O varejo no mercado de ações. O que é esse setor, né? Alguns movimentos que tivemos aí nesses primeiros dias de 2023, Americanas aí com essa questão da dívida, né? Que não estava no balanço e outros detalhes sobre esse setor. Então acompanhe esse vídeo até o final. Não deixa de deixar aquele like na confiança se você já é inscrito no canal, principalmente sabe que o conteúdo da gente é sempre relevante dentro do mundo dos investimentos e do empreendedorismo. Então, para variar, quem não conhece ainda, eu sou o Eldon, né? O canal aqui, o Eldon 360, e nós falamos exatamente disso. Investimentos, empreendedorismo, carreira, dependendo daquilo que você pode estar precisando no momento, tá? Mas o assunto desses dias aí, dos primeiros dias de 2023, foi um fato relevante aí que a Americanas SA trouxe, né, à tona, né, relatando que tinha ali cerca de 20 bilhões de reais em dívidas, né, que não estavam no balanço, e esse número ainda não está correto, né, pode chegar a mais. Existem ventilações de algumas fontes que pode chegar a 40 bilhões, né? Mas até agora ainda não foi declarado de fato o valor correto. Mas a gente tem alguns pontos para trazer aqui com essa situação, né? As ações da companhia despencaram na semana passada, né? Depois teve uma reação, mas fechou, foi a maior baixa da semana no Ibov. Ela fechou a semana com a baixa de 60%, mais 60%. Né? No dia posterior ao anúncio do fato relevante, ela fechou com baixa de 76%, né? no pregão do dia seguinte. Então foi uma queda expressiva, causou pânico para quem tinha ações da companhia e, né, assustou um pouco. Agora a gente precisa trazer alguns fatores aí em relação ao setor de varejo, tá? No outro vídeo eu falei que eu me mantenho fora agora do setor de varejo por algumas questões. A principal delas é que o varejo tem normalmente uma margem muito apertada, tá? Principalmente esse varejo tipo Americanas SA, Via, né? Esse tipo de varejo aí, Magalu. A margem é muito apertadinha, pessoal. Então assim, qualquer coisinha, qualquer detalhe pode influenciar, né, no resultado dessas empresas. Magalu, né, a margem ela é tão apertada que ela beira ali o 1% de margem, tá? Então assim, é um custo operacional muito alto. Quando você vê um faturamento, né, enorme que essas companhias têm, mas com a margem tão apertada, não faz muito sentido, pelo menos na minha visão de investidor de longo prazo, ter esse tipo de empresa no portfólio, tá? Já tive, né, no outro vídeo eu falei que eu já tive algumas empresas, já fui sócio da loja de marido, né? Já fui sócio do Atacadão, que eu acho uma empresa boa, tá? De ter, paga dividendo e tal. Mas o Atacadão em si, apesar de ter esse nome, ele tá, né, se espalhando por todo o país e praticamente está virando um varejo, né? E um varejo com preço de atacado, então acaba tendo uma margem um pouco mais apertada. Mesmo pagando dividendos, eu resolvi ficar fora desse setor. Mas outra situação que eu acompanhei no pregão do dia seguinte ao anúncio do fato relevante lá da Americanas, né, dessa dívida aí de aproximadamente 20 bilhões que não estava no relatório, foi o movimento do mercado, tá? Muitas pessoas têm o setor de varejo na carteira e não somente uma empresa em si, tá? Então o que essas pessoas fizeram, né, no momento ali de se desfazer das ações da Americanas sem saber o que iria acontecer no amanhã? Muitos players trocaram Americanas por Magalu, tá? Alguns foram para Via ainda. Isso foi observado aí com a alta, né, da cotação dessas ações. A Via, mesmo tendo o mesmo tipo de financiamento aos seus fornecedores, né, ela lança no seu balanço em uma outra rubrica onde fica bem claro qual o valor que tem de dívida
em relação, por exemplo, a bancos que fazem a antecipação aos fornecedores dessa empresa, no caso a Via. O problema da Americanas, pelo que foi constatado, é exatamente esse. Todos os valores que foram aí nos últimos 10 anos antecipados por terceiros, né, saiu da conta fornecedores e não foi lançado como dívida. E isso foi se acumulando e hoje estima-se que seja esse valor de 20 bilhões. Tá? Mas o que eu percebi foi isso. Então as ações da Magalu dispararam, né, no dia do pregão em que a Americana despencava, e acaba sendo assim um pouco engraçado, né? Porque você sai de uma empresa de varejo e vai para outra, mas será que aquela outra empresa realmente está bem de saúde, né? Tá com algum problema desse? A Magalu, ela não tem esse tipo de operação de antecipação por fornecedores, tá? Então no balanço dela tá lá certinho fornecedores, e ela normalmente paga à vista, e em alguns casos ela até antecipa, tá? Os pagamentos aos fornecedores, ou seja, ela paga antes até. Então isso aí a Magalu, acredito que com, né, as capitalizações que ela fez aí nos últimos anos, ela consegue ter essa saúde e aí consegue surfar melhor essa situação, principalmente que a gente vem vivendo, tá? Por que eu falei agora há pouco no início que qualquer detalhe pode mexer com ações de varejo? Alta na taxa Selic mexe com o crédito, então acaba atrapalhando esse tipo de negócio. Eles vendem muito a crédito, né? Então a taxa de juros subindo, você diminui ali a condição de crédito, você diminui as vendas, tá? Inflação, essas empresas elas compram em quantidade e depois elas vendem a prazo. E aí se você tem uma inflação, quando você vai comprar de novo, né? Vendi em 12 vezes. Se você já não tiver dentro do preço a antecipação daqueles valores, você tem um problema, porque quando você for comprar de novo lá na frente, quando você tiver o capital para comprar, aquele produto já custa mais caro e às vezes você opera em determinados momentos no prejuízo. Então, companhias que têm margens muito apertadas sofrem muito com isso, tá? Por isso que eu não quis mais participar, né, ter participação em empresas do varejo na minha carteira, tá? Então, assim, muitos detalhezinhos que você precisa ver para montar uma carteira de ações, tá? Para quem está começando, ações mais defensivas, né? Quem começou com fundo imobiliário vai começar com ações de setores mais tranquilos, né? Como bancos, bancos consolidados, tá? Elétricas, né? Telecomunicações, seguros. São negócios em que a inflação, por exemplo, eles conseguem se proteger da inflação, que eles jogam diretamente no preço né, dos serviços ou, né, do produto que é entregue. Nesse caso, a maioria é serviço, né, porque é telecomunicações, energia elétrica, banco é serviço financeiro e seguros também são serviços, né? Mas a gente em alguns momentos chama também de produtos. Então essas empresas elas conseguem, a inflação subiu, elas repassam a inflação para o consumidor muito diretamente nos seus produtos, tá? A taxa Selic subiu. Teoricamente, esse tipo de empresa acaba tendo até caixa, tanto que eles distribuem muito dividendo. Então, assim, a Selic em si subir, às vezes, muito pouco, atrapalha um pouco ali os bancos por ter que diminuir a quantidade de operações que ela vai colocar no mercado, mas por outro lado, o pouco que ela faz com a taxa mais alta acaba compensando e às vezes, né, como a gente vê aí nos últimos anos, os lucros dos bancos são sempre crescentes. Então, são empresas aí que estão nos setores que para você que está começando é muito mais tranquilo de você, né, ir encarteirando ali empresas e ter uma possibilidade menor de acontecer fatos como esse. Tivemos há pouco tempo o IRB, né, que teve problemas também nos seus balanços e é uma empresa do setor de seguros, né, mais precisamente do setor de resseguros, mas aí é um caso à parte. Lá realmente foi questão de fraude contábil. Da Americanas a gente ainda não tem certeza do que aconteceu, né? Então a gente está aguardando aí para ver de fato
né, qual foi a motivação de não ter, né, lançado nos balanços esses valores aí que ficaram pendentes e causou esse transtorno todo na companhia, tá? Então, assim, tenha cuidado, tá? A mensagem que eu queria deixar para vocês hoje é de ter cuidado na hora de montar a carteira de vocês, tá? Ah, Americanas é uma ação que é ruim? Cara, Americanas, ela se difundiu no país, né, cara? Eu vi que ela estava fazendo um trabalho muito bacana, né? Cartão Americanas, né? O aplicativo da AME, que é uma carteira digital, o próprio modelo dela de entrega em si, ela começou a fazer várias lojas de bairro, né, para poder fazer a entrega para o consumidor final. Eu já recebi do próprio funcionário da loja, próximo do endereço que eu coloquei para receber uma encomenda em um determinado momento, e o próprio funcionário, né, da loja veio me entregar, o pacote chegou na loja, ele foi lá me entregar. Então, assim, estava sendo feito um movimento muito bacana para a parte logística da empresa, né? Principalmente a B2A, né? Que é Shoptime, Submarino e Americanas.com. E aí eles estavam utilizando algo que eu acho que é próximo da Polishop, né? Que é o Omnichannel. Você tem diversos canais para você fazer a compra e fazer, né, a retirada, a entrega do produto. Então, assim, estavam fazendo um ecossistema muito bacana, cara, para acontecer isso. E aí hoje, né, a ação da Americana caiu mais 38,41%, né, fechou aí a 1,94, enquanto a Magazine Luiza subiu 12%, aí 12,24%, fechou aí a 3,85%. A Via também subiu 10,55%, né, fechando aí a 2,62%. Então, para você ver, né, praticamente saiu de uma empresa e foi para as outras empresas do setor de varejo, tá? O capital. Então, muita coisa que é de um determinado setor acabou ficando no mesmo setor. Existem muitas carteiras que são feitas por setores, então você tem que enquadrar ali o seu capital dentro daquele percentual no setor, e aí você tem que encontrar algum produto ali, alguma outra ação que vá fechar aquela estratégia. E aí é complicado, né? No curto prazo você não pode mexer muito, depois você pode até ajustar a carteira no médio prazo ou numa outra condição, num momento de balanceamento de carteira, mas num primeiro momento a gente viu esse movimento de migração da Americanas para as outras ações de varejo, né? Deixa eu ver quanto que fechou a loja de Renner, por exemplo. A loja Renner também fechou em pequena baixa, aí, 2% hoje. A loja Marisa também caiu 3,85%. Então o setor de varejo aí sofreu bem, com exceção da Magalu e da Via, que aconteceu, né, o que a gente falou aqui no vídeo, beleza? Então tenham cuidado com isso na hora de montar a carteira de vocês. Se está começando, comece com ações mais defensivas. Depois que você já tiver e quiser colocar alguma ação que seja de crescimento ali, que você entenda que possa ter um crescimento aí no médio prazo, você pode começar a procurar algumas ações que tenham aí esse tipo de valorização, às vezes não pagam dividendos e tal, mas que possa ter um tipo de valorização. Eu, se fosse para fazer uma aposta, que aí já vira a questão mesmo de uma aposta no futuro, iria mais para o setor de tecnologia, né? Acho que é mais perene do que varejo, porque a gente já viu muitas empresas de varejo quebrarem, né? Como a Mesbla lá atrás, né? Muitas empresas de varejo aí no passado muito recente quebraram, né? Então, assim, é muito fácil quebrar, né? A gente teve recentemente a Ricardo Eletro, né? A máquina de vendas, né? Que sumiu, né, cara? Eles cresceram aí e realmente foi juntando insinuante, né? Rede de lojas lá no Nordeste e tal, e depois, infelizmente, uma empresa que fazia um bom papel aí no varejo aí, né, não conseguiu se sustentar e hoje está aí em recuperação judicial também, né? Não tem praticamente condições aí de voltar realmente ao que era antes, né? Aquele
estrondo que foi lá nos anos 2000, né, até 2000, um pouco mais de 2010. Então, infelizmente, o varejo tem esse problema e eu não quero que você que está começando aí sua carteira pene com isso, tá? Então comece com ações mais defensivas e depois, se você entender que é interessante colocar esse tipo de ação na carteira, e aí sim você faça um movimento mais prudente e mais diversificado. Telecomunicações, energia, não vai ter problema? Cara, a gente tem o exemplo da Oi, né, cara? A Oi aí, né, há pouco tempo, né, saiu da recuperação judicial, mas fez o papel que ela tem que fazer, mas continua caindo, né? As ações da Oi, por exemplo, hoje caíram aí 7,8%, fechou a 3,78. Então assim, tem que escolher também alguma e diversificar, não tem jeito, tá? Porque dentro dos setores pode ter algum problema, beleza? Então, se você chegou até aqui, deixa aquele like se você não deixou lá no início do vídeo. Compartilha esse vídeo para quem investe aí no setor de varejo. Quem está começando a investir também, é bacana ver esse vídeo porque, né, trouxemos informações aqui de setores que são mais tranquilos para você começar a investir, tá? Então compartilhe com seus amigos, seus familiares e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que a gente traz sempre notícias aqui do mercado financeiro, né, de algumas carreiras que eu já passei e de empreendedorismo, né, detalhes aí de empreendedorismo com a vivência que a gente teve já aí no mundo pessoa jurídica, e de alguns detalhes que a gente às vezes vê no mercado e traz aqui e compartilha com vocês, que é para vocês não cometerem o mesmo erro que a outra pessoa já cometeu. Não há necessidade disso, não é verdade? Então, por hoje é isso, por hoje eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, aquele abraço e tchau!